Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Eu sou a Ana Buchaim, eu sou diretora executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3 e eu tenho a honra hoje de ser a mestre de cerimônia desse evento aqui, que marca a adesão formal de grandes instituições como a B3, como a Ambima, a Febraban e a Fecomércio ao Pacto da Promoção da Equidade Racial. O Pacto é uma associação privada, sem fins lucrativos, criada por um grupo de mais de 140 pessoas que se propõem a apresentar diretrizes e orientações para que as empresas possam, de fato, implementar uma política de equidade racial coerente e segura, com meios e atividades pautadas em segurança governamental e transparência. O protocolo contribui para que as companhias trabalhem nos seus ambientes internos, promovendo a equidade racial entre seus colaboradores, como também atuem para transformar a realidade externa, atuando junto às comunidades nas quais estão inseridas. Além do protocolo de ações, o Pacto também criou um mecanismo próprio de mensuração do equilíbrio racial de cada empresa, o Índice ESG de Equidade Racial, que nesse primeiro momento ajudará de forma significativa as empresas a fazerem seus próprios diagnósticos. E olha o valor que tem isso, gente. Quando a gente consegue avaliar em que estado a gente está, a gente ganha uma sobriedade e condição de agir em direção à equidade racial. Esse indicador ele é importante, ele vai colocar a luz nesse tema tão relevante e trazer visibilidade para a situação de desigualdade que todos nós sabemos que existe. Aqui na B3, como infraestrutura de mercado, apoiamos iniciativas como essa, pois entendemos que o nosso papel passa por incentivar o mercado para que ele avance em boas práticas, sejam elas sociais, ambientais ou de governança. Queremos contribuir para a questão racial para que ela tenha espaço real no debate econômico brasileiro e incentivar a adoção de boas práticas por parte das companhias listadas e do mercado financeiro como um todo. Para a B3, avançar em diversidade é um assunto muito sério e é uma meta corporativa. A gente trabalha diariamente para evoluir, apoiados na atração, capacitação, retenção de talentos, especial de pessoas negras, mulheres e pessoas com deficiência. Os resultados das nossas ações começam a aparecer. De 2018 para cá, a gente aumentou em quase 5 vezes o número de pessoas negras em posições de estágio na B3, e conseguimos isso através das parcerias e de comunicação mais clara, mais objetiva, atuando em conjunto com parceiros especializados em eventos exclusivos. Depois de contratado, os jovens, esses estagiários que entram na B3, eles participam de uma trilha de desenvolvimento que tem um programa também de mentoria com líderes da B3 e o acesso a uma plataforma para o seu desenvolvimento de um segundo idioma. Essa é uma forma que a gente tem de atrair os jovens, desenvolvê-los e dar mais espaço para o seu sucesso. Em breve a gente vai anunciar também um belo programa de capacitação, também sobre o mercado financeiro para pessoas negras. Eu já convido todos a ficarem muito atentos a isso, que vai ser uma celebração enorme e é uma honra para a gente ajudar na formação de jovens negros no Brasil. E esses são alguns exemplos daquilo que a gente faz aqui dentro de casa. A gente olha nossas práticas de gestão, a gente, de fato, começou a trabalhar com currículos ocultos, o que aumentou a entrada das pessoas aqui, de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência na comunicação, porque a gente reduz os vieses no processo seletivo. A gente tem 5 núcleos que discutem a diversidade, em especial gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, em gerações. Hoje tenho aqui o núcleo Black 3, que eu me orgulho muito de ter com a gente. Então, Gui, Moisés, Ricardo, Oliver. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que tenho certeza, na verdade, que a gente está evoluindo e fazendo isso de maneira consciente e responsável. A gente tem pensado muito com os funcionários, a gente cria espaços seguros para o diálogo, exercitando a escutativa e empatia. No mês que a sociedade nos convida a refletir sobre equidade racial, falar de avanço é importante, mas trabalhar para que eles não se esgotem ainda mais significativo. Essa é a nossa proposta como companhia, nossa função como principal infraestrutura do mercado de capitais brasileiro. E antes de encerrar, eu faço um convite para que todos acompanhem um toque de campainha em prol da equidade racial, seguido de um debate sobre o tema que a gente vai promover no dia 22 de novembro. Parabenizo mais uma vez o Pacto
pela grandiosa iniciativa de transformar o debate em ações concretas e que vão contribuir para o maior equilíbrio racial nas companhias. E convido fortemente que as companhias brasileiras façam adesão ao pacto. Espero que, de fato, a atenção voltada aos critérios ESG, que ganha relevância nos últimos anos, venha, de fato, contribuir para transformações estruturais tão fundamentais quanto essa. Muito obrigada. E agora, sem muitas delongas, eu gostaria de chamar ao palco o Gilberto Costa, diretor executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Por favor. Obrigado, Ana. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado por estarem recebendo a gente aqui hoje. Obrigado a B3 por estar fazendo essa recepção maravilhosa. Bom, meu nome é Gilberto Costa, eu atuo no mercado financeiro há 27 anos. E esse é um momento único, é um momento ímpar. Pela primeira vez, nós temos aí uma conjunção de fatores unindo sociedade civil, investidores institucionais, empresas, CEOs, terceiro setor, movimento negro, em prol de uma única causa: equidade racial. Esse é o nosso tema. Quando esse projeto começou há 1 ano e meio atrás, eu lembro que a primeira coisa que nós falamos tem que ser um projeto que faça sentido para o movimento negro. Tem que ser um projeto que faça sentido para a comunidade negra. Não precisa fazer sentido só para os investidores, não tem que fazer sentido só para o mercado. Tem que ser todo mundo junto em prol dessa causa. Esse projeto começou com um objetivo muito claro de alterar o protocolo ESG para adequá-lo à realidade brasileira, onde toda a dificuldade, toda a desigualdade social e racial se juntam, enfim, impactando toda a população negra. A maioria aqui sabe o quanto que a nossa população negra, hoje em dia, é impactado pela falta de acesso à educação pública de qualidade, pela falta de acesso à saúde pública, pela falta de acesso às oportunidades. Então, trazer essa conversa, como a Ana super bem expôs, de uma forma prática, de uma forma objetiva, pegando as empresas, os investidores institucionais, sociedade negra, terceiro setor, todos atuando junto em prol dessa única causa, é super importante. Nossa primeira ação, nossa primeira meta foi alterar o protocolo ESG para adequá-lo à realidade brasileira e trazer um novo protocolo ESG racial. Nossa segunda ação foi trabalhar o índice ESG de equidade racial. Precisa mensurar, gente. Se nós não mensurarmos o quanto as empresas estão mais ou menos próximas da equidade racial na região em que elas atuam, não tem como resolver o problema. Porque resolver o problema passa por investimento. Resolver o problema passa por ações afirmativas. Ao trazer as ações afirmativas e ao mensurar as ações afirmativas que as empresas já vêm fazendo ao longo dos anos, isso é importantíssimo, porque nos dá uma noção de norte. E as ações afirmativas ajudam a resolver o problema racial no curto prazo. Só que elas não resolvem o problema no médio e longo prazo. Resolver a desigualdade racial na nossa sociedade passa pelo investimento social em equidade, investimento social privado em equidade racial. Passa pelo investimento em educação pública, passa pela formação técnica, passa pelo investimento em empreendedorismo negro. Então, esses 4 fatores em conjunto formam um novo protocolo ESG racial. Eu estava conversando com a Ana esses dias, eu falei o quanto para mim é gratificante, aos 52 anos, poder ver um movimento como esse, em que a gente junta B3, FEBRABAN, FEComércio e Ambima na mesma mesa. Todos atuando junto às empresas, junto aos investidores institucionais, junto aos acionistas, olhando como resolver essa questão, não só no curtíssimo prazo, mas como no médio e longo prazo. Eu acho que aqui tem um fator extremamente importante. Esse projeto ele foi discutido durante 1 ano e meio, com a participação ativa do movimento negro. Era de extrema importância ter um protagonismo da comunidade negra aqui. Era de extrema importância reconhecer o quanto que muitas vezes nosso país é gigante. E aí a questão racial ela vai ter a sua própria nuance em cada região em que nós estamos inseridos. A questão racial em Salvador é uma, no Rio de Janeiro é outra, em São Paulo é outra. Então, ao dar oportunidade das empresas medirem o seu índice de equidade racial e se comparar com a região em que elas atuam, eu consigo reconhecer a singularidade de cada região do nosso país.
Eu não tenho mais uma coisa genérica. Ah, a nossa população negra é 56%. Isso é genérico, isso é amplo, isso é o Brasil todo. Mas cada região tem a sua nuance. Cada região tem a sua necessidade específica. Então, para mim, hoje, esse momento é um momento ímpar. Ímpar, é um momento único. É um momento em que nós faremos um ponto de inflexão. Nossa sociedade vem trabalhando de forma super positiva ao longo dos anos. Não chegamos onde nós queríamos ainda. Tem bastante caminho pela frente. Tem muita ação afirmativa acontecendo na B3, no mercado financeiro via Ambima, via Febraban. A Febraban já formou mais de 300 jovens negros em parceria com o CERT. Tem a FEComércio atuando no seu grupo de sustentabilidade. Mas agora, com essa nova pauta ESG, com esse novo apoio dos investidores, com esse novo apoio de órgãos de classe tão importante como a B3, FEComércio, Ambima e Febraban, nós vamos dar um salto, que é o salto do investimento social privado, é o salto do investimento em educação pública de qualidade para a comunidade negra, é o salto do investimento em empreendedorismo negro, formando novos empreendedores. Então, eu só queria hoje agradecer. Para mim, eu estou nervoso a pampa, então para mim é um momento exclusivo, e falar o quanto eu estou satisfeito em poder estar aqui hoje, compartilhando com vocês esse momento, e com certeza várias ações vão acontecer. Como a Ana muito bem expôs, temos várias empresas já com ações em andamento, temos por volta de 30 empresas que já estão aí em processo de adesão ao novo protocolo ESG racial, e com isso certamente a pauta vai caminhar. Obrigado, Ana. Obrigado, B3. Obrigado a todos os participantes. Giba, como é importante ter uma pessoa como você. Eu sei que esse trabalho está sendo construído a muitas mãos, mas você tem um papel fundamental, e como eu falava para você, e eu falo agora em público com muita alegria, ter uma pessoa como você, que facilita as interações, que ajuda na convergência de ideias, é fundamental. Super obrigada, Giba. Obrigada. Muito bem, e agora a gente vai então fazer uma conexão remota. Eu gostaria, então, de chamar o Luiz Maia, da FEComércio, que é o coordenador do Comitê ESG da FEComércio. Por favor. Maia. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Giba, caros amigos. Boa tarde a todos e a todas. Hoje é um daqueles dias que vai ficar na memória, esse registro de um alinhamento muito importante entre 4 grandes entidades representativas, Febraban, B3, Ambima e FEComércio São Paulo. Dentro da FEComércio São Paulo, do seu ecossistema, que representa 136 sindicatos, mais de 2 milhões de empresas, 10 milhões de empregados, 30% do PIB do Estado de São Paulo e 10% do PIB do país, é um orgulho a gente apoiar um evento como esse, uma iniciativa tão relevante para o nosso país. As ações afirmativas são importantes, mas se não tiver liderança, engajamento e atitude, esse movimento vai fracassar, e a gente não quer que fracasse. Então, o apoio irrestrito da FEComércio, e através da participação que nós temos no comércio, na indústria de serviços e no turismo, sim, é propagar a ideia cada vez mais, levar ações afirmativas, envolver as nossas empresas. Acho que nós temos uma oportunidade única hoje, e a partir desse movimento a gente começar a nivelar mais esse desequilíbrio social e racial que nós temos no nosso país. Isso é injusto, precisa do engajamento, precisa de investimentos, precisa de mais associações como as nossas se envolverem nessa questão. Eu acho que num futuro não muito distante a gente vai ver esse índice cada vez mais, as empresas aderindo e subindo o seu patamar. O índice é um instrumento muito importante no jargão do mercado financeiro, é um benchmark que as empresas vão usar para se alinhar e ver o quão aderente ou não elas estão aos critérios do índice. Então, eu reforço a nossa posição da FEComércio São Paulo nesse engajamento, esse trabalho que foi feito, iniciado há 1 ano e meio atrás. O pacto saiu e agora nós temos o apoio de grandes associações de classe se movimentando em benefício da desigualdade racial.
e esse equilíbrio nós vamos atingi-lo. Então, eu agradeço a todos, eu espero que a gente continue essa jornada juntos, e envolvendo mais associações e trazendo empresas também aderentes. No caso da nossa associação, nossa federação, nós temos grandes empresas do comércio, mas o grande universo e o desafio são 85% das 2 milhões de empresas são pequenas e médias empresas com a média de funcionários de 5 a 6 pessoas. Então, aqui nós temos um desafio muito grande também para levar para esse universo enorme de participantes da FEComércio São Paulo, através dos sindicatos, também essa discussão da igualdade racial. Então, o desafio é prazeroso nesse sentido. Contem conosco, nós vamos representar e apoiar e continuar essa jornada juntos. Então, desejo a todos uma boa tarde e é um prazer estar com vocês nesse evento. Muito obrigado. Obrigada, Maia. Maia é muito preciso sempre e o índice traz, de fato, um foco, uma chance das empresas terem um diagnóstico preciso. E isso é importante para todas as companhias de todos os tamanhos. Obrigada, viu, Maia? E agora eu gostaria de chamar o Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Febraban. Por favor, Amaury. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Ana Buchain, cumprimentar o querido Gilberto, também uma grande liderança aqui do nosso setor bancário. Agradecer à equipe do Pacto pelo convite para essa fala e parabenizá-los por essa importante e inovadora iniciativa, sobre a qual temos o prazer de anunciar hoje o apoio institucional da Febraban também. Ao estabelecer um protocolo para as empresas endereçarem as questões raciais aqui no Brasil, o Pacto propõe uma forma consistente de trabalhar esse tema, que é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva que todos nós queremos ter aqui no nosso país. O apoio da Febraban ao Pacto está bastante alinhado com o nosso compromisso de promover as melhores práticas e padrões de sustentabilidade, tanto internamente como entre os bancos aqui associados. Essa iniciativa se soma a outras da nossa federação. A Febraban mantém desde 2002 uma comissão dedicada ao tema da sustentabilidade, que conta hoje com aproximadamente 30 bancos participantes e que atua de forma conjunta com outros fóruns aqui na nossa entidade, como a subcomissão de diversidade, que trata exclusivamente do tema, está vinculada também à nossa comissão de recursos humanos da Febraban. Em 2007, instituímos o programa de valorização da diversidade, com o objetivo de promover equidade de oportunidades no mercado de trabalho, considerando tanto questões de raça, gênero, orientação sexual e deficiências. Dentre as ações desse programa, foram realizadas 3 edições do Censo da Diversidade, que atualizaram o diagnóstico da diversidade no setor bancário por meio de pesquisas com funcionários dos bancos. Essa iniciativa também recomendou ações para promover a diversidade no setor e que podem estimular outros segmentos econômicos em todo o nosso país. Na edição de 2019 do nosso Censo da Diversidade, nós tivemos a adesão de 34 bancos e foi possível verificar avanços do setor na agenda da inclusão racial. Houve, por exemplo, aumento do percentual de negros nos quadros de funcionários dos bancos, passando de um patamar de 19% em 2008 para 24,7% em 2014 e 28,2% na edição de 2019. Mas, claro, sabemos que há muito a fazer, que os desafios estão presentes para além da porta de entrada das nossas organizações e é essencial ampliar o número de lideranças negras, avançar no movimento de revisão de políticas internas e lógicas excludentes, promover espaços de acolhimento e de conscientização dos colaboradores nossos a respeito dos seus vieses e pensar estratégias de desenvolvimento e retenção dos profissionais que são contratados. Os esforços empreendidos pelas nossas instituições são contínuos. O programa de valorização da diversidade da Febraban também contempla a ação do projeto Somamos, que é a nossa rede de inclusão pela diversidade, que desenvolveu e ofereceu capacitação profissional gratuita a aproximadamente 400 jovens negras e negros para aprimorar a formação e ampliar as chances no mercado de trabalho. Então, esse projeto capacitou 12 turmas em São Paulo e em Salvador, e muitos deles acabaram sendo empregados em companhias dos segmentos financeiro, industrial e de serviços. Outras importantes iniciativas também têm contado com o nosso apoio. É a iniciativa da Afropresença, idealizada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Pacto Global da ONU, e também o Movimento A, Nós Queremos Respirar, Vidas Negras Importam, que
foi idealizada pela Zumbi dos Palmares, né, que tem 10 ações estratégicas no combate ao racismo estrutural. Esse ano demos mais um passo na agenda, com a publicação da nossa política de sustentabilidade, né, um posicionamento ativo, que também tem como uma das nossas diretrizes a promoção da diversidade. Né. Ela foi elaborada para pautar nossa atuação, tanto interna como junto aos bancos associados, né, e está disponível no nosso site, né, e sendo periodicamente revisada. E, por fim, né, como setor, nosso esforço é também contribuir e promover a discussão da inclusão racial de forma contínua, incluindo compromisso de fomentar as agendas com o poder público, com as instituições parceiras que atuam nessa temática, né, e essa agenda tão relevante para o nosso país. Né. Acho que o apoio da FEBRABAN, juntamente com nossos parceiros, com a Ambima, com a B3 e a FEComércio, ao Pacto hoje de promoção da equidade racial, reflete o nosso compromisso de promover e disseminar as boas práticas em busca de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável que nós tanto queremos. Né? E é uma grande satisfação compartilhar com todos esse anúncio. O Pacto traz uma grande contribuição à agenda ESG no Brasil, ao definir, como já foi dito, um índice de ESG de equidade racial, com critérios objetivos que consideram o nível de equilíbrio racial de uma empresa a partir das características da região em que ela atua, e que seguramente pode evoluir para ações afirmativas e de investimentos voltados à equidade racial. Então, parabéns a todos, parabéns novamente ao Pacto e contem muito conosco. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo convite. Obrigada, Mauri. Para a gente é excelente ter a FEBRABAN, que ajuda e que impulsiona as instituições do mercado financeiro também e que geram milhares de empregos. E assim a gente vai conseguindo trazer a nossa equidade racial. E agora eu vou chamar meu amigo Marcelo Billy, superintendente de Comunicação, Educação e Certificação da Ambima, para o palco. Por favor, Billy. Oi, obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Bom, Ana já me apresentou, sou Marcelo Billy, da Ambima. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com as pessoas que estão assistindo a gente. De novo, eu vou agradecer aqui publicamente ao Giba. O Giba pede para a gente chamar ele de Giba, porque ele disse que a gente diz Gilberto, é porque a gente está bravo com ele, então eu vou chamar ele de Giba. Que há algum tempo já apareceu na Ambima, bateu na nossa porta, nos convidou a participar dessa iniciativa. E o Pacto foi para a gente, está sendo uma iniciativa que está causando uma transformação institucional grande na nossa associação, mas mais que isso, é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, causa uma transformação pessoal na gente, né? Ana, eu acho que você concorda comigo, há alguns anos seria impossível isso estar acontecendo aqui na B3, isso seria impossível isso estar acontecendo na Ambima, esse era um debate que era ausente na nossa sociedade, né? Não era só nessas instituições, e é muito bonito, né? E é muito legal a gente ver que a gente está sendo capaz de discutir um problema tão difícil de resolver e tão crônico para o Brasil como é a desigualdade racial, né? Então, primeiro, do ponto de vista pessoal, obrigado, Giba. Jair, obrigado pelo convite. A Ambima se engajou há algum tempo já e é um prazer para a gente. A discussão de diversidade na Ambima acontece há algum tempo e o que nos deixou felizes, né, nos últimos meses, o Giba está nos ajudando nessa discussão. A gente foi perguntar aos nossos associados, que são as instituições que atuam no mercado financeiro de capitais, qual era a demanda das instituições e quais são os compromissos e qual o papel que elas imaginam que uma associação como a Ambima deveria ter. E nos surpreendeu positivamente que todas elas enxergam esse papel de organizar esse ecossistema, de ajudar as instituições do mercado a caminhar na pauta de sustentabilidade em geral, mas especificamente na pauta de diversidade. E 80% dos nossos associados, então é quase um consenso, nos disseram que a pauta de equidade racial é uma prioridade do mercado hoje. Então nós estamos alinhados, né? Eu acho que o fato de a B3 estar aqui, junto com a Ambima, junto com a FEComércio, junto com a FEBRABAN, mostra que é possível ter consensos no Brasil hoje, né, gente? É um período em que está tão difícil a gente ter consenso e estar alinhado em relação a alguns temas, e nós estamos alinhados em relação à necessidade de a gente combater a desigualdade racial no Brasil. A Ambima está embarcando nessa iniciativa com muita força, tentando incentivar os nossos associados, que são as grandes, médias e pequenas instituições do mercado, a aderirem ao Pacto e, mais importante, incentivando os investidores institucionais que participam do ecossistema da Ambima a mudar os seus protocolos ESG e trazer para dentro do protocolo
o índice e as iniciativas do Pacto e a começar a analisar os investimentos, analisar as empresas com um olhar de diversidade racial também. E o Pacto traz isso com ferramentas objetivas, de jeito claro, como a Ana falou, sustentável, concreto, ferramentas que as empresas podem usar e guiá-las nesse caminho. Então, é assim que a gente vai atuar. De novo, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento, né? Para mim, como indivíduo também, mais do que como uma pessoa que trabalha na Ambima, é uma felicidade estar aqui. E, por favor, contem com a gente, Giba. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. A gente está aqui para caminhar junto nessas iniciativas. Obrigado. Obrigada, Billy. E Billy, como você está correto, né? É uma alegria pessoal poder fazer isso, poder ser um aliado e ajudar no desenvolvimento da equidade racial. E agora eu vou chamar, então, Jair Ribeiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Pacto da Promoção para a Equidade Racial. Jair, por favor. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, B3, pelo espaço. Obrigado a todos. Eu acho que aqui eu venho representando a sociedade civil. Eu sou presidente da Associação Parceiros de Educação, uma ONG voltada para a melhoria da educação pública. E eu acho que eu venho nessa linha de representando esses stakeholders da sociedade que estão contribuindo também para a questão da desigualdade social e racial no país. O que hoje mostra é que o mundo mudou e o Brasil tardiamente está mudando. O Brasil enfrenta, quem sabe, o maior desafio brasileiro seja a desigualdade social, que só aumentou com a pandemia. Então, e se você abrir a tampa da desigualdade social, você vai ver toda a questão racial lá dentro. Ou seja, nós, como sociedade, precisamos nos organizar e todos unidos, não é só governo, não é só pessoas físicas, não é só, mas as empresas também, as organizações precisam se mobilizar para transformar, para mudar essa realidade da desigualdade racial e social no Brasil. E por isso que a gente propôs transformar um novo protocolo SG para a questão racial do Brasil, porque a realidade da questão racial no Brasil é diferente da realidade de outros países onde esse protocolo foi feito. O protocolo SG normalmente vem da Europa, dos Estados Unidos, onde a realidade racial é outra. Aqui nós temos 56% da população é negra e nós não temos um mapa, um caminho, um guia para que as empresas possam, de fato, se tornarem protagonistas desse processo de transformação da realidade brasileira. Então, o novo protocolo SG propõe isso, propõe justamente dar esse guia para as empresas, porque hoje é uma pauta que está na mesa do CEO, como tratar, não basta a empresa ser não racista, ela precisa ser antirracista, ela precisa ter um protagonismo nessa transformação. E o que a gente propõe por meio desse pacto é justamente dar esse mapa, dar esse guia para que as empresas possam seguir. O que é também interessante, que o Giba levantou, é que todo esse processo foi construído a 140 mãos, que eu brinco, um processo de 1 ano e meio, mas com ampla participação da sociedade civil e ampla participação das organizações do movimento negro. E isso dá uma certa legitimidade ao programa. E também um sinal claro do que precisa ser feito. E aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos e da Europa, não basta apenas a empresa adotar ações afirmativas. Porque nós precisamos mais do que isso. Além das ações afirmativas, nós precisamos fazer o que o Gilberto colocou, que é os investimentos em equidade racial, ou seja, investimentos sociais privados, para de fato nós, como sociedade, como um todo, contribuirmos para a melhoria da qualidade, para a melhoria da qualidade da educação pública, que vá, sim, numa geração ou duas, ampliarmos o universo de negros qualificados para o mercado de trabalho, para assim a gente poder, de fato, promover uma equidade maior no Brasil. Então, eu acho que esse aqui é só um começo. Eu acho que aqui é o que a gente está tentando fazer aqui, de certa forma, também, é um chamamento para as empresas para aderirem ao pacto, porque agora é que começa, de fato, o processo de transformação do país. E hoje a gente está transformação dessa questão de como tratar a questão da desigualdade racial e social no país. E a gente está convocando as empresas para participarem desse programa e contamos, então, e parabenizando a B3, a Febraban, a FEComércio e a Ambima
pela coragem, por adotarem esse programa de uma forma, sabe, sempre associativa, né? sempre construtiva, que eu acho que pode, de fato, mudar a realidade do país. Parabéns, Ana, parabéns, e agradeço a todos por essa oportunidade. Também vamos torcer para que, de fato, isso aqui vire uma realidade. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada, Jair. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, e que acho que vai ser o momento alto da nossa conversa aqui, eu gostaria de chamar, então, o professor Hélio Santos, que é presidente do Conselho Deliberativo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, para passar a sua mensagem, e a gente parte para o encerramento. Por favor, professor. Boa noite para todos e todas. Nós estamos aqui diante de um fato realmente histórico. Nós estamos cuidando aqui da igualdade de oportunidades, que é a matriz que leva ao verdadeiro desenvolvimento. Basta observar os países nórdicos, por exemplo. A B3, a Ambima, a FEComércio, a FEBRABAN, operam com diversas organizações que são diferentes entre si e operam todas elas com o objetivo de atender à pluralidade dos mercados, ou seja, dificilmente nós vamos encontrar organizações que tanto têm a ver com a diversidade como essas. Eu digo que quando os macroeconomistas calcularem o custo de oportunidade que o Brasil paga por desperdiçar talentos, nós teremos aqui uma comoção, porque ninguém pode impunemente desperdiçar talentos. As organizações empresariais buscam a excelência, elas procuram fazer o melhor, e já fazem, mas isso hoje é insuficiente. O mundo caminha e, em parte, ele já é uma imensa commodity. É tudo muito parecido, tanto os produtos como os serviços. O diferencial competitivo, tão buscado, não reside apenas na materialização daquele produto ou serviço que se faz, mas sim também na forma como essa produção é feita. O meio ambiente, a valorização da diversidade são alguns exemplos, né? Então, os líderes empresariais não devem deixar de perceber aquilo que Ramcharan advertiu, que é o risco de não percebermos as mudanças, em especial as mudanças no perfil do consumidor, que está cada vez mais plugado num compliance customizado pelo pós-Covid. Um compliance que leva em conta como a empresa trata o mundo e as pessoas ao exercer a sua missão. Então, não adianta só fazer o melhor. Isso todos vão acabar fazendo. O melhor é fazer o melhor da melhor maneira, onde a diversidade é a peça-chave. E num país com as características do Brasil, isso é fundamental. A minha história foi construída implementando e discutindo ações afirmativas com foco na população negra. E, durante muito tempo, nós só trabalhamos com o Estado, sobretudo com as cotas nas universidades. Era muito difícil. Desde 2003, eu participo como colaborador do ETS e vejo, com alguma emoção, hoje, 4 grandes organizações, a Ambima, a B3, a FEComércio, né, e a FEBRABAN, em conjunto, assinando esse pacto. O Pacto pela Equidade Racial é uma ideia tecida com muito cuidado pelo Jair. Ele conseguiu unir coisas que, em tempos normais, não se dialogavam, que é o movimento social, que são outros setores da sociedade civil e o mundo corporativo. O Brasil está de parabéns. Eu estou muito feliz com esse pacto. Tenho certeza que o que está acontecendo aqui hoje é histórico. Em 2005, em 2010, em 2015, nós tínhamos uma dificuldade maior para trabalhar no campo corporativo. Não adianta só o Estado. O setor corporativo é fundamental, ele é decisivo. E, repito, ninguém interessa mais a construir um mercado interno robusto do que o mundo empresarial. Estamos todos de parabéns por essa iniciativa. Estou muito feliz. Cumprimento, infelizmente, não pude ouvir a fala do Luiz Maia e do Amaury Oliva, porque não tinha retorno para quem estava remoto. Mas eu tenho certeza que eles devem ter ido no mesmo caminho do Marcelo Billy, do Jair e do Gilberto.
E concordo com você, Marcelo, nós estamos hoje aqui demarcando um momento histórico no país. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor. Como você muito bem disse, esse é um momento histórico. E momentos históricos, eles não se fazem sozinhos, eles se fazem a muitas mãos. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui a subirem no palco comigo para que a gente registre esse momento e a importância dele e que a gente consolide o nosso apoio ao pacto. Esse é um momento histórico. Por favor, pessoal, venham todos. Com máscara é o ideal, mas... Que bom, estamos todos conectados também. Mais perto, gente, que aqui essa foto tem que ficar muito boa, porque essa aqui é uma foto para a história. De time? Estamos todos? Vem, Diógenes, chega mais perto. E eu acho que a gente pode fazer duas fotos. Uma foto sério e outra foto celebrando com as mãos para cima. O que vocês acham? Certo? Então, uma sério. Sorrindo, pessoal. Boa, Billy. Sorrindo. E agora comemorando, pessoal. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. Assim a gente encerra nosso evento, certo? Que esse caminho é um caminho sem volta. Obrigada.